dia, alunos do terceiro ano! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, língua portuguesa. Vocês aí da sala de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual e juntos vamos estudarmos língua portuguesa. E vamos estudar o que em língua portuguesa, professor? Vamos estudar mais um pouco de sentido real e sentido figurado. Mais um pouco porque nós já começamos a estudar este conteúdo em aulas anteriores. E para isso é importante que vocês tenham em mãos aí lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos para a nossa aula. Para nos ajudar a compreender mais o sentido real e o sentido figurado, nós iremos desenvolver a seguinte habilidade: identificar o caráter polissêmico das palavras, ok? Uma palavra, uma mesma palavra, com diferentes significados de acordo com o contexto em que é usado. E quais são os objetivos da nossa aula? Bem, nós iremos estudar o sentido real e o sentido figurado dos termos das palavras, tá bom? Um dos objetivos é esse, estudar o sentido real e o sentido figurado dos termos. Outro objetivo, observar exemplos de sentido real e sentido figurado. Isso é muito importante, nós estudarmos a teoria e a prática com os exemplos. E ainda nós iremos analisar o sentido real e o sentido figurado em textos, tá bom? Vamos observar alguns textos em que apareçam sentido real e sentido figurado. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você compreende o que é sentido real das palavras? Você compreende o que é sentido real das palavras? Eu acho que já compreendem, porque nós já estamos estudando esse conteúdo há algum tempo. Tá bom? Então, você consegue compreender o que é o sentido real das palavras? Você compreende o que é sentido figurado das palavras? Você compreende aí o que é sentido real, mas também compreende o que é o sentido figurado das palavras? Eu também acho que já conseguem compreender, porque nós já começamos a estudar esse conteúdo anteriormente. Você sabe aplicar o sentido figurado em textos e frases? Por que a pergunta se você sabe aplicar o sentido figurado em textos e frases? Porque o sentido real ele é mais comum do que o sentido figurado. Então, acredito que nas frases de vocês, a grande maioria, a esmagadora maioria, vocês utilizem aí o sentido real das frases. Mas em alguns casos vocês também podem aplicar o sentido figurado sem nem saber que estão aplicando aí o sentido figurado. Ok? Isso é muito comum que aconteça. Mas antes, vamos fazer a leitura do texto. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Lembrando que este texto é do projeto de leitura. O projeto de leitura, cada texto nos acompanha durante toda a semana. E é importante que vocês façam leituras e não uma única leitura. Leituras no plural, várias leituras. Ela começa sempre com a leitura silenciosa até você evoluir e aí fazer uma leitura ou várias leituras em voz alta, tá bom? A leitura silenciosa ela também deve acontecer várias vezes. Por quê? Porque isso vai colaborar para que você adquira fluência na leitura, ok? O texto então a palavra é de ouro e o silêncio é de prata. Para que saibamos, esse texto é um poema, ok? Então, nós vamos ler este poema, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Por que nós iremos ler este poema? Na verdade, não é este poema, é um poema, porque é o gênero que estamos estudando por esses dias, tá certo? Então, por isso, nós iremos ler o poema e vamos ler juntos.
ok? Vocês daí de casa e eu aqui da nossa sala de aula virtual. Então, vamos lá ler juntos? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. O silêncio é uma caixa imensa onde cabem e ressoam todas as palavras. E há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas e macias, palavras vagalumes que iluminam a boca de amor e doçura, e outras com espinhos. Essa é melhor deixar no fundo da caixa do mundo. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Perceberam o poema? Um belo poema. Qual é a mensagem que ele quer nos passar? É que em determinados momentos o silêncio ele vai valer mais do que as palavras. Por quê? Porque as palavras elas podem nos colocar em perigo em algumas situações. Então é importante nós termos essa consciência e bastante cuidado na hora de falarmos, tá bom? De utilizarmos as palavras. Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é a retomada do conteúdo sobre sentidos real e figurado. Bem, temos aqui, deixa eu voltar aqui, o sentido real e o sentido figurado da linguagem estão relacionados com a capacidade que as palavras têm de apresentar diversos significados, desde um mais objetivo e literal até um subjetivo e simbólico. Exemplo, né, no sentido real. A cobra picou a criança. Né? Isso é um sentido real. De fato, a cobra picou a criança. E no sentido figurado? Aquela menina é uma cobra. Bem, nós temos a cobra como um animal, em grande parte, como um animal peçonhento, ou seja, possui veneno. Né? Então, uma picada de cobra, ela pode levar até a morte, né? Mas ela, no mínimo, se o animal for peçonhento, venenoso, né? Animal peçonhento é um animal venenoso, ela nos vai adoecer, tá bom? E quando eu digo aquela menina é uma cobra, eu estou comparando a menina com um animal peçonhento, como uma coisa que pode sim nos prejudicar. Então, no primeiro exemplo, nós temos aí o sentido real, a cobra picou a criança, e no segundo exemplo, nós temos aquela menina é uma cobra, no sentido figurado. É impossível a menina ser uma cobra. É impossível ela ser uma cobra, ela é uma menina. Ok? Porém, eu estou atrelando a ela, eu estou dando a ela a característica de cobra, ou seja, de uma pessoa que não é boa. Tá bom? Então, temos aí o sentido real e o sentido figurado, tá bom? E é importante nós sabermos, né? Por isso eu tenho que reforçar. Sentido real e sentido figurado está ligado à capacidade que as palavras têm de comporem textos, ok? De compor algum texto, tá? Por isso estão aqui sentido real e sentido figurado exemplificados ali, e nós estamos trazendo uma característica da menina que é ser cobra, quando a cobra ela é um animal completamente diferente da menina, que por sinal pertence ao reino animal, mas é humana. Ok? É impossível ela ser uma cobra, porém cabe sim no sentido figurado essa característica. Mas nós vamos ver isso aqui em outros exemplos, tá bom? Bem, aí nós temos aí algumas características do sentido real. Sempre nos transmite o significado original da palavra, normalmente associado ao primeiro significado que aparece na definição do dicionário, ok? Então é importante nós termos um dicionário, quando a gente quer saber o sentido real de uma palavra, irmos lá e lá
é possível encontrar. O primeiro significado que ele tiver, geralmente, é o sentido real aí, daquela palavra, tá bom? Transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquela que é imediatamente reconhecido, tá bom? Aquele que é imediatamente reconhecido é o sentido real, que é o sentido mais comum, certo? Transmite o significado mais objetivo da palavra, independente da situação em que ocorre. O sentido real, ele é objetivo, ele é muito assertivo. É algo que a gente vai ler, provavelmente vai compreender logo de cara, porque ele não faz arrudeios, ele é objetivo, ele é assertivo, ele é direto. Tá bom? Essa é outra característica aí do sentido real. E a principal função da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva, tá bom? Então, a principal função da mensagem é transmitir uma informação clara, objetiva, direta e assertiva. Temos aí alguns exemplos de sentido real das palavras. Torci a minha roupa, torci a minha roupa que estava molhada. Torci, tá bom? Torci. Não é torcer de torcida não, tá bom? Torci, para tirar água. Estava com muito sono e fui dormir. Eu estava com muito sono e simplesmente fui dormir. Cuidado, ali há enxame de abelhas, ok? Ali há enxame de abelhas, ou seja, ali tem muitas abelhas que estão aguçadas, que estão atiçadas, certo? Então, aí, exemplos de sentido real das palavras, né, dentro das frases. Vamos ver aqui agora algumas características do sentido figurado, que é diferente do sentido real. Então, ela vai surgir em situações particulares do uso da língua, estando dependente do contexto da frase em que ocorre, tá certo? O sentido figurado, ele não pode ser usado de qualquer forma não, vai depender do contexto da frase em que ocorre, tá certo? Transmite aí um significado subjetivo, ou seja, um significado falso da palavra, sujeito à interpretação de quem lê ou escuta. Então, vai transmitir aí um significado subjetivo, ou seja, um significado falso da palavra, sujeito à interpretação de quem lê ou escuta. Por isso que é importante também nós termos cuidado quando utilizamos o sentido figurado, porque nós podemos ser aí mal interpretados. Apresenta um sentido simbólico da palavra, influenciado por associações de ideias que ampliam o sentido original de uma palavra. Bem, nós utilizamos ali o exemplo da cobra, né? O sentido original da cobra é ser um animal, tá bom? Talvez aí um animal peçonhento, mas nós demos outro sentido para aquela palavra, né? Nós demos o sentido de que a menina ela era uma cobra, né? Não era uma pessoa boa, tá bom? No exemplo que nós demos lá quando falamos da cobra, né? O primeiro exemplo que nós utilizamos. Então, associando algumas palavras às próprias ideias, nós conseguimos aí dar outro sentido a estas palavras. É importante também nós estarmos atentos a isso. E a principal função da mensagem é ser expressiva para provocar sentimentos em quem lê ou escuta. A função do sentido figurado é aguçar os nossos sentimentos, tá bom? Para quê? Para que nós tenhamos uma emoção na hora que estamos lendo algo no sentido figurado ou mesmo escutamos algo no sentido figurado, que seja um texto grande aí no sentido figurado ou mesmo uma simples frase no sentido figurado. A intenção do sentido figurado é mexer com nossos sentimentos para melhor compreendermos aí o sentido, para melhor compreendermos aquela frase, aquilo que o autor da frase, o autor do texto, o autor daquelas palavras quer transmitir para nós. Perdão, eu voltei, mas tem que passar. Vamos ver aí. Exemplos com sentido figurado. Hoje a porca torceu o rabo. Vocês já escutaram essa expressão?
a porca torceu o rabo, isso quer dizer que a coisa complicou, a coisa foi mais severa, a coisa foi mais forte, a porca torceu o rabo. Eu preciso colocar força para torcer a roupa, lá do exemplo do sentido real. E aqui no sentido figurado, a porca torceu o rabo, a coisa foi mais complicada. Dormi igual um urso esta noite. Eu dormi igual um urso. Como é que eu vou dormir igual um urso? O urso, geralmente, quando ele dorme, ele hiberna, né? No período do inverno, o urso ele passa aí vários meses dormindo. E eu dormi igual um urso. Quer dizer que eu passei vários meses dormindo? Não. Eu estou querendo dizer que eu dormi muito. E aí eu me comparo com um urso. Isso também é sentido figurado. A praia estava igual a um enxame de abelhas de tanta gente. Estava igual a um enxame de abelhas. É impossível estar igual a um enxame de abelhas. Por quê? Primeiro que as abelhas voam. E outra, as abelhas elas podem atacar em milhares de uma vez só. Né? Centenas de milhares. E é impossível a gente encontrar tudo isso numa praia. É praticamente impossível. Principalmente fazer com que as pessoas, né, a gente, voe. Tá bom? Mas porque eu estou trazendo, a praia estava igual a um enxame de abelhas, para dizer que tinha muita gente. Então, eu estou usando aí um enxame de abelhas no sentido figurado. Deixa eu passar aqui, só um instante. Vamos aí comparar as frases. Torci a minha roupa que estava molhada. Sentido real. Coloquei força para torcer a minha roupa. Sentido figurado. Hoje a porca torceu o rabo. Ela torceu o rabo. Ou seja, o problema se complicou, né? Foi um problema mais forte. Né? Então, sentido figurado com a palavra aí torci, né? Na verdade, o verbo do verbo torcer, tá bom? Estava com muito sono e fui dormir. Simplesmente isso. Eu estava com muito sono e fui dormir. Sentido real, sentido figurado. Dormi igual a um urso esta noite. Volto a dizer, o urso passa meses dormindo no período de hibernação. Quer dizer que eu hibernei e passei meses dormindo? Não. Simplesmente eu dormi muito. Por isso eu me comparo ao urso, né? Utilizando isso aí no sentido figurado. Cuidado. Ali há um enxame de abelhas. De fato, há um enxame de abelha. Sentido real e no sentido figurado. A praia estava igual a um enxame de abelha de tanta gente. Ok? Estou utilizando aí um enxame de abelha no sentido figurado para falar da quantidade de pessoas. Dica de ouro, muito importante. Às vezes precisamos utilizar um dicionário para termos a certeza do sentido da palavra ou termo. Por isso, tenha sempre um dicionário próximo a você quando estiver estudando. Ok? É importante ter um dicionário, que ele vai nos dar aí o sentido real, de fato, das palavras. Por quê? Porque o sentido figurado, às vezes, necessita de uma interpretação nossa. Já o sentido real, não. Tá bom? O sentido real, geralmente, ele é mais objetivo, mais assertivo, como eu falei anteriormente. E agora, lápis, caderno e borracha, que vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo estudado na aula de hoje. Vamos começar, aqui. Antes dos exercícios, vamos ver aí em um texto, tá bom? Sentido real e sentido figurado. E o texto é um poema do Elias José, ok? O título do texto é Tem Tudo a Ver. Convido vocês para lermos juntos, tá bom? Vamos lá. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão.
A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a expressão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Acho que esse texto resume muito para nós o que é a poesia, com o que ela tem a ver. Muito interessante, não acham? Bem, a partir do que estudamos, vamos tirar aí exemplos do texto, ok? Encontre no texto 2 termos ou palavras que apresentam sentido figurado. Em seguida, reescreva com o sentido real. Nós temos aí o texto, né, para relermos. Vou ler de forma mais rápida, até porque o nosso tempo ele está já um pouco corrido. Vamos lá, tem tudo a ver, do Elias José. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores e as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. Então vamos tirar aí exemplos. Deixa eu voltar lá. 2 termos ou palavras que apresentam sentido figurado. Em seguida, reescrever o sentido real. Tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente pode encontrar aqui com sentido figurado? Vamos ver. Dê uma olhadinha aí. O que é que a gente pode encontrar aqui com sentido figurado? Eu já encontrei algumas. Pensem aí. O que é que a gente pode encontrar com sentido figurado? Vamos ver juntos. Nós temos aí: a poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias. Poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. Ok? Nós temos aí frases ali, na verdade, todo o verso em sentido figurado. Ok? Vamos reescrevê-lo. O que é que ela quer dizer no sentido real? Quando diz assim, a poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, ela quer dizer que a poesia tem tudo a ver com os nossos sentimentos, ok? Com os nossos sentimentos, seja ele de dor, seja ele de alegria, e outros sentimentos também. E quando ele diz ali que a poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo, cantos dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos, está querendo nos dizer que a poesia tem tudo a ver com a natureza. Todos os elementos ali que ele traz são elementos da natureza. Ok? Segunda e última questão. Analise as frases e indique se elas apresentam sentido real ou sentido figurado. Vamos ver aí. Meu cachorro é um leão para caçar. Será que é sentido real ou figurado? Meu cachorro é farejador. Será que é sentido real ou figurado esta frase? E esta outra? Este menino é um cabeça dura. Será sentido real ou sentido figurado? Quando a lâmpada queimou, acendemos a vela. E por último,
Mesmo com sono, fiquei igual uma vela. Pensem aí e respondam. Pode ser no caderno, somente dizer se essas palavras, se essas frases estão no sentido real ou no sentido figurado. Tempo para vocês responderem. Vamos aí para a resposta. Na primeira frase, meu cachorro é um leão para caçar. Meu cachorro, ele de fato é um leão? Ele não, ele é cachorro. Leão é leão, cachorro é cachorro. Mas para caçar, ele é um leão. O que é que eu estou querendo dizer? Que o meu cachorro, ele é um grande caçador. Então estamos falando aí de sentido figurado, porque o meu cachorro, ele de fato é um cachorro, ele não é um leão. Meu cachorro é farejador. É uma das características do cachorro, ser farejador. Ok? Então estamos falando aí de sentido real. Este menino é um cabeça dura. A nossa cabeça, por ela ser formada aí, por ossos, né, dentre os vários elementos que constituem a cabeça, mas ela, embora ela seja formada assim, ela não é simplesmente uma cabeça dura, né? Quando eu digo que o menino é um cabeça dura, eu estou utilizando aí o sentido figurado, tá bom? Quando a lâmpada queimou, acendemos as velas. Isso aí é sentido real. E mesmo com sono fiquei igual uma vela. Uma vela o quê? Uma vela acesa, tá bom? Eu não posso ficar igual uma vela, então é sentido figurado. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o sentido real e o sentido figurado, fizemos a leitura do texto A Palavra é de Prata e o Silêncio é de Ouro, vimos o conceito de sentido real e sentido figurado, observamos exemplos de palavras com sentido real e figurado e analisamos textos para estudarmos o sentido real e o sentido figurado das palavras e, por último, realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.